Sejam todos bem-vindos ao podcast ERA, Educação Radiológica Avançada. Aqui você vai ter segurança nos seus exames radiológicos através do conhecimento. Meu nome é Thiago, eu sou médico radiologista. Estamos hoje aqui com o Digão. Peraí, que atrapalhou. Vamos lá. Então vai assim, ó. Estamos hoje aqui também com o nosso querido Digão. Olá, tudo bem? Meu nome é Giovanni, sou técnico em tomografia. A nossa querida Karen Vasconcelos. Olá, eu sou enfermeira. E estamos aqui com o nosso convidado de honra hoje, o nosso lutador, o nosso técnico aqui, que é o seu Ademir. Pode apresentar, se apresentar. Tudo bem? Eu sou o Ademir, técnico em radiologia. É isso aí, tamo junto. É o nosso especialista, ó, nos nossos corações. Coraçõezinhos. Então hoje a gente trouxe o Ademir para falar um pouco mais da técnica de angiotomografia computadorizada de coronárias. O Ademir manda bem nesse exame, está fazendo muito coração, bastante angiotomo de coronária. E não é um exame qualquer, pessoal, é um exame que precisa de alguns detalhes, se não de muitos detalhes, né? Então a gente vai começar falando um pouco das indicações de angiotomografia de coronária. A coronária, o padrão ouro de ser avaliada, ela é por cateterismo, o famoso CAT, né? O cardiologista, o hemodinamicista faz o procedimento e ele é um procedimento invasivo, porque é um procedimento intraarterial. É necessário a colocação de um material dentro do sistema arterial, injetar contraste para mapear o local de estenose da coronária. Dando um passo atrás, as coronárias são elas que irrigam o coração, são elas que suprem o coração de oxigênio e nutrientes. Uma coronária infartada obstruída é igual a um infarto, né? Então, dando esse passo atrás e voltando, o exame padrão ouro para avaliar isso é o famoso cateterismo ou CAT. Porém, pessoal, a angiotomografia computadorizada, com o advento dessa tecnologia nova de múltiplos detectores, 128 canais, conseguimos através de um exame externo um grau de resolução que é possível detectar se dentro daquela estrutura arterial pequenininha da coronária se tem placa de ateromatose obstruindo a coronária. Não são todos os pacientes que se beneficiam com uma angiotomografia computadorizada de coronária, porque vamos pensar, um paciente infartando já naquela dor aguda, não tem sentido você fazer a angiotomografia. Por quê? Porque é ideal ele já ir para o cateterismo e já analisar a coronária e desobstruir. Então, se você tem um paciente com queixa típica de dor precordial, com enzimas aumentadas, não tem indicação de você fazer uma angiotomografia de coronária, que é um paciente eletivo. E quais são as principais indicações clínicas para fazer esse exame? Então, esse exame ele é muito menos invasivo, você fica deitadinho na máquina, olhando para o céu, né, Ademir? É isso mesmo. Relaxando, tranquilo ali. E a máquina, você vai passar dentro do tubo, ela vai tirar uma foto, fazer a tomografia e vai avaliar a sua coronária. É necessária a utilização do contraste, mas o contraste é um contraste não iônico, é um contraste com baixa índice de reação alérgica e o contraste vai no sistema venoso, periférico, não é uma estrutura intraarterial metálica que insere no paciente. As complicações são mínimas ou até inexistentes, é menos de 1%, até menos de complicação com reação alérgica, com extravasamento de contraste, essas coisas é mínima em comparação com o CAT. O CAT ele cursa com pseudoneurisma de artéria, que às vezes é necessário cirurgia, né? O CAT, às vezes durante o CAT pode ter um infarto. Então o CAT é muito mais invasivo, a angiotomo ela é muito mais leve. E ela é indicada para quem? Principalmente para quem? Para pacientes que têm
sintomas intermediários de angina. Então, aquele paciente que tem um grau de risco intermediário, que não bate todos os critérios, né? Ele é tabagista e está com aquele sintoma que é estável, aquela angina que a gente fala que é quando caminha e dói, é uma indicação legal. Outra indicação é pacientes que foram submetidos a um teste de esteira, a um teste de estresse e teve um resultado inconclusivo. E para a gente evitar o CAT, é legal fazer angiotomografia de coronária, mesmo porque para as operadoras de saúde o custo é bem menor do que um CAT, né? Resultados conflitantes entre um eletro e um teste de esteira, paciente com sintomas persistentes, porém o teste negativo, faz angiotomografia de coronária para avaliar se tem alguma obstrução. Paciente que já colocou o stent. O que é o stent? O stent é aquela molinha metálica que coloca dentro da artéria, abre ela para não ser obstruída. Às vezes tem processos obstrutivos no próprio stent. Então, para reavaliar se o stent está pérvio ou não, é uma boa técnica a angiotomografia de coronária. Então, tudo isso, resumindo, são as principais indicações, o que é o exame. E agora vamos falar aqui, Karen, fala um pouco para a gente do preparo do exame, o que a gente precisa ter atenção no agendamento, antes do Ademir ali assumir com o discurso dele. A questão do preparo, ele começa desde o momento do agendamento. Então, esse exame, ele exige orientações específicas para o paciente. Dos principais preocupações é a frequência cardíaca do paciente. Então, para realizar esse exame, o paciente precisa estar com uma frequência cardíaca abaixo de 70. O ideal é que gire em torno de 60, mas o ideal é abaixo de 70. Então, é importante orientar esse paciente, ele vir em jejum realizar esse exame, pela questão do contraste, pelo risco de uma alergia, pelo risco de uma reação, precisar de alguma intervenção. É importante avaliar a questão da função renal desse paciente. Um paciente já com problema ou com investigação de um problema cardiovascular é um paciente propenso já a ter outras comorbidades, como diabetes, como pressão alta. Então, é importante a avaliação da função renal, solicitar que traga uma creatinina recente para a avaliação do Clearance. Orientar esse paciente no dia do exame, a medicação de pressão, é importante ele tomar com o mínimo de água. Então, isso é uma questão que em todo o exame pede para o paciente vir em jejum, ele não toma o remédio da pressão, ele chega aqui hipertenso. Ele chega hipertenso, muitas das vezes ele vai estar taquicárdico. Se o paciente já tem uma frequência cardíaca elevada, ele já tomar todas as medicações dele com a quantidade mínima de água, e a questão, se ele for diabético, a questão da metformina. Essas orientações são orientações muito geral para outros exames até que realiza o uso do contraste. Chegando na clínica, é importante fazer uma anamnese muito bem feita, uma coleta de informações. Essa informação, ela vai subsidiar o médico especialista na hora do laudo. Então, se ele já fez outros estudos, quais são esses estudos, quais são esses exames que ele fez, trazer cópia do laudo, cópia do exame, para o médico poder cruzar as informações com as imagens que ele está vendo agora, com o que captou de imagem agora, versus o exame que ele já fez. Então, quanto mais informações esse médico especialista tiver em mãos para laudar, o histórico, se já fez exame, se não fez, se já colocou stent, se já fez cirurgia, medicações que toma. Então, toda essa coleta de informações associado com outros exames realizados com o laudo, mais as informações desse momento. Então, com isso, vai trazer uma qualidade de laudo, uma qualidade de informação para esse paciente muito maior. Esse paciente, quando chega na clínica, eu preciso tentar deixar ele o mais tranquilo possível. É um paciente que, por vezes, chega muito ansioso, né, Ademir? A gente
tem aí as experiências. Então ele chega preocupado com o que ele tem no coração, ele chega preocupado que ele está com dor, ele chega preocupado com o contraste. Então, deixar ele tranquilo, explicar o paciente, verificar sinais vitais antes do exame. O acesso venoso precisa ser um acesso venoso de grosso calibre. Já falamos aqui em outros podcasts a questão do uso do contraste. A infusão do contraste é uma infusão muito rápida. O ideal é fazer numa infusão aí de 5 ml por segundo aí. Então eu preciso de um acesso venoso confiável, um acesso venoso calibroso para eu evitar um extravasamento e para que eu consiga fazer a injeção do contraste na velocidade certa. Esse paciente, se ele não estiver com a frequência cardíaca adequada, o radiologista vai avaliar e vamos definir qual é a melhor medicação para ser administrada nesse paciente na clínica, para eu tentar baixar essa frequência cardíaca. Estando com essa frequência cardíaca adequada, ele vai ser posicionado na mesa, ele vai ser monitorizado com eletro, então essa monitorização vai aparecer lá pro Ademir, toda a onda lá, ele consegue acompanhar lá a PQR. E a importância do posicionamento de colocar o braço para cima e de ensinar o paciente a respirar. Né, Ademir? Você fala assim, mas ensinar a respirar a respiração é muito importante para o técnico poder fazer a aquisição correta. Então, treinar com o paciente, olha, respira fundo, segura, solta, vai injetar o contraste, vai sentir um calor. Então, toda essa informação, esse preparo do paciente é extremamente importante. Senão ele assusta, a frequência eleva e aí o exame padrão ouro foi por água abaixo. Aí eu entrego esse paciente prontinho lá, preparado, orientado, puncionado, monitorizado. E aí, o que acontece, Ademir? Como que começa o exame em si? Bom, aí parte agora para a parte técnica, do técnico, né? O que acontece para você que é técnico, principalmente, né? A maioria dos exames, quando é angiotomografia, principalmente, o técnico ele não conversa com o paciente, ele precisa ir lá conversar com o paciente, tem que orientar, tem que mostrar para o paciente como é feito o exame, para que durante a aquisição, durante a infusão do contraste, o paciente não mexa, não respire, né? E o exame fique bem feito. O paciente deitado na mesa, você chega, orienta como é a respiração, como a Karen falou, né? Você vai ensinar ele a respirar, você vai orientar que não pode mexer, não mexer nada, não mexer o pé, não mexer a mão, não mexer a cabeça, nada, porque tudo que ele faça na mesa durante a aquisição do contraste, tá? Durante a aquisição das imagens, vai borrar a coronária. Não é só a respiração. Às vezes a respiração, às vezes o paciente mexe, tá? E nesse momento, o paciente ali deitado na mesa, ele está muito preocupado. Ele está ansioso, ele quer que termine logo o exame, ele quer saber o que ele tem, né? É normal que ele fique ansioso. Tudo que faça com que ele tenha essa ansiedade, essa preocupação, vai fazer com que a frequência cardíaca dele suba. Isso vai prejudicar o nosso exame. Então, é muito importante que o técnico entre na sala, converse com o paciente, tranquilize ele, deixe ele numa situação ali que dê para fazer o exame sem problemas durante a aquisição das imagens. Tá? Sem contar que a gente faz o teste da apneia, que a gente ensina o paciente a respirar para ver se essa frequência, na hora que ele faz a apneia, ele não vai subir a frequência, né, Ademir? Porque às vezes o paciente, na hora que faz a apneia, a frequência sobe também, né? Tá, tem algumas situações em que, né, às vezes você pede para o paciente fazer a apneia, ele fazendo a apneia, né, a frequência sobe, né? Então, tem algumas técnicas já com a experiência que a gente adquiriu, de que o paciente, às vezes, ele enchendo bem o peito de ar, a frequência dele sobe bastante. Fala para o paciente, faça alguns testes de apneia, não enchendo muito o peito de ar, tá? Pede para o paciente, só para de respirar. Ele para de respirar. Você acompanha no monitor e às vezes só parando de respirar, a frequência mantém.
Às vezes, enchendo muito o peito de ar, a frequência sobe muito. E vice-versa. Às vezes, né, parando de respirar, respirando pouco, a frequência sobe. E enchendo o peito de ar, a frequência até baixa. Ela, às vezes, abaixo do que a gente precisa. Por que a frequência cardíaca é tão importante nesse exame, Ademir? A frequência cardíaca é muito importante. Durante a aquisição da imagem, se a frequência estiver alta, o coração, a coronária vai borrar na imagem. A imagem vai ficar toda borrada, tremida, e a médica que lauda o exame, a cardiologista, não vai conseguir avaliar. Ela vai ficar com uma imagem tremida, borrada e sem qualidade. Sim. Então, durante a aquisição, a frequência tem que estar perfeita. Perfeita. Idealmente, pessoal, a frequência cardíaca tem que estar na casa de 60 batimentos por segundo. Porque como é o mecanismo? O coração, ele não para fazer o exame, né? E a gente tem que bater uma foto da estrutura que está em volta do coração, que é a coronária, que é uma microestrutura. Então, durante uma batida do coração, o tubo de tomografia ele tem que ser capaz de rodar e pegar o coração na fase que ele está sem mexer. Porque no momento que ele mexeu, borrou a estrutura arterial. É claro que a máquina ela é casada com o eletrocardiograma, então ela sabe o melhor momento para disparar a foto e reconstruir isso aí depois. Mas são muitas variáveis, como injeção de contraste, nível de contraste ótimo, pulsação cardíaca e mais o disparo do raio pelo tomógrafo. Então não é um exame simples e é por isso que com a frequência cardíaca cada vez mais baixa ou perto de 60, o exame fica ideal, né, Ademir? Exatamente. Esse exame ele começa através do score de cálcio, né? Mas tem muitas formas de chegar esse exame solicitado para a gente. E às vezes isso tem confusão no agendamento ou tem dúvida no paciente. Giovanni, quais as formas que esse exame pode chegar solicitando que acaba significando tudo a mesma coisa aí? Tem várias formas. Às vezes o pessoal coloca anjo de coração, anjo coronária. Já muda um pouquinho quando entra o protocolo de TAV, que daí o Ademir vai explicar aí melhor os protocolos. O score de cálcio, que não vai ser realizado uma coronária, vai ser só feito para quantificar as calcificações, né, Ademir? Exatamente. E só que para fazer o score de cálcio também tem todo esse preparo de frequência está baixa também, porque não é porque é uma calcificação que não vai ficar borrado, né, Ademir? Só não usa o contraste, né? Exatamente. Como que é o score de cálcio? O que é o score de cálcio, Ademir? O score de cálcio. O que é o score de cálcio? É uma tomografia de tórax, né? Centralizado ali na região do coração, que sem contraste, não tem administração do contraste. É um exame para avaliar as coronárias, as placas que estão dentro da coronária, né? As calcificações. O médico cardiologista, ele vai pegar através do software da máquina, da própria máquina, vai pegar todos os pontos de calcificações que tem dentro da coronária, junta tudo e através de uma tabela que ele tem, ele consegue quantificar, consegue avaliar qual o nível de calcificação que esse paciente tem. Sim, vamos lembrar, pessoal, que a calcificação da coronária nada mais é do que uma evolução da placa de ateromatose. Então, a placa de ateromatose é uma doença da parede do vaso, da coronária, de qualquer outro vaso arterial, do sistema arterial nosso, que vai depositando o conteúdo adiposo, um conteúdo feito por material de fibrina, por material de coagulação, mais infiltrado de gordura. Então, qualquer lesão do endotélio vai formando essa placa, né, que a gente chama grosseiramente de placa de gordura, o nome correto é placa de ateromatose. E numa fase mais evoluída, essa vai depositando cálcio, então a placa ela fica calcificada. Por isso que o score de cálcio, através da quantificação, a gente consegue avaliar se está muito ou pouco doente essa coronária. Porém, nem todas as placas ateromatosas são calcificadas. Logo, se eu tenho uma placa mole, uma placa sem cálcio, ele pode dar infarto mesmo com score de cálcio baixo, né? Então, é uma quantificação de risco, né? Na minha época de faculdade existia o score de Framingham, eu não sei ainda se é o mesmo score, a minha parte cardiológica ficou um pouco no passado, mas eu acredito que seja, porque era um score bem famoso.
que a gente avaliava o risco cardíaco, né? Então, o risco de ter um evento cardiovascular por infarto nos próximos 10 anos. Então, o score de Framingham era esse risco. Então, se sou eu que tenho 35 anos, tenho colesterol ali limítrofe de 200, não sou tabagista, não sou diabético, não tenho doença arterial periférica e preencho todos os critérios lá, o meu score de Framingham vai estar perto de 0,9 a 1% de chance de ter um infarto nos próximos 10 anos, né? Esse é o score de Framingham. E agora a gente tem o score de cálcio, que adiciona um dado a mais para o cardiologista pensar na terapêutica. Se ele vai ser um cara super intervencionista, que vai logo indicar um CAT, né? Ou se ele vai ser um cara medicamentoso, que vai tentar estabilizar aquela placa com estatinas, com medicamentos antihipertensivos, com controle rigoroso do diabetes, né? Que aí a gente consegue uma estabilização e não avançar aquela doença atraumatosa de coronária, né? Ô Ademir, perguntar agora para você a respeito do score de cálcio, por que é contraindicado em pacientes que já têm stent ou que já foram revascularizados? No caso desses pacientes, o que acontece? Quando você faz o score de cálcio, como eu falei anteriormente, o software da própria máquina, ele vai pegar todos os pontinhos de cálcio que tem, né, de placas calcificadas que tem lá na coronária, ele soma tudo e através disso, através de uma tabela, o médico consegue quantificar e avaliar qual o nível de complicação que o paciente está. No caso, se você fizer o score de cálcio com o stent, ele vai ser quantificado também, e ele é uma molinha que tem lá dentro da coronária. Então, ele não é indicado por isso, ele vai ser avaliado pelo software como se fosse o cálcio, como se fosse uma placa também, por isso que não é. Legal. E já emendando, por que tem um protocolo de TAV que a gente usa que já está no stent e já vamos embarcar junto? Então, o TAV, ele é um procedimento que você faz uma angiotomografia da aorta, né, englobando a aorta torácica, a aorta abdominal, ilíacas e parte da femoral, né. Ele é um protocolo para o médico fazer um implante da válvula da aorta torácica, né? E com esse protocolo ele consegue ter todas as medidas na onde ele quer passar o catéter, se não tem estenose, né, se não tem nenhuma obstrução, para chegar lá aonde ele quer chegar. Então esse protocolo é um protocolo diferenciado porque ele engloba todas essas partes da aorta que eu falei, né? Não é um exame rápido, não é um exame fácil, né? Porém, não é um exame tão complicado também, né? Você vai ter que injetar o contraste, você vai fazer todo o procedimento como se fosse uma coronária, né? Porém, é uma área bem mais extensa do que só a coronária, que pega só a região do coração. O que mudaria o protocolo é praticamente o mesmo, né? O que vai englobar é que a gente vai incluir toda a artérias, a parte de irrigação da aorta para ver, né? Interessante. Nós vimos aí a indicação do exame, as formas com que esse exame pode chegar, solicitando aí as variações aí dentro, né, da parte cardiológica, esse protocolo TAV. E hoje, Ademir, na sua prática clínica, né, que você hoje aqui na nossa unidade, a gente pode dizer que você é o maior especialista em fazer exames de coronária, né? Já fez de criança, já fez de bebê, já fez de malformação congênita, já fez o que não teve nada, já fez aquele que estava quase infartando, então você já tem aí uma vasta experiência. O que hoje, na sua prática clínica, você identifica que é mais difícil? O que é mais difícil? Quando chega um paciente de coronária, o que não pode acontecer, o que complica mais, o que você traz aí da sua experiência? Tá. Complementando a parte da coronária, né? Hoje, até hoje, nós não temos nenhum extravasamento de contraste, apesar de o fluxo ser bastante alto, né, que varia entre 5,5 a 6,5 ml por segundo. Olha até isso, hoje, parabéns para você e toda a equipe aí, Ademir.
de adulto nem de criança. Bom, o que é o mais difícil para a gente quando chega o paciente para fazer, né? Principalmente a frequência cardíaca, né? Esse é o principal motivo da nossa preocupação. Sim. Então, quando o paciente chega, você tranquiliza, você conversa, né? Você deixa ele quietinho no canto ali e tal. E muitas vezes, né, acontece de o paciente ficar mais de 2, 3 horas aqui na clínica porque a gente não consegue abaixar a frequência cardíaca dele, né? O médico que acompanha o exame com a gente lá, ele faz as medicações quando tem necessidade, né? E às vezes a gente está ali tenso, com o paciente deitado na mesa, né, para realizar o exame, né? Só que o médico não libera a gente fazer pela frequência cardíaca tá alta, né? E ele sabe que se a gente fizer não vai ficar legal. Então esse é o nosso principal motivo Sim, de a tomografia de coração, né, Ademir, ela traz muitos benefícios. Avalia a morfologia do coração, avalia a parte vascular da parte da coronária, faz o protocolo de TAV. Tem muitos ganhos no exame de coração pela tomografia computadorizada. Mas o nosso principal limitador é a frequência cardíaca. Exato. E existe um medicamento, né, uma classe de medicamentos, na verdade, que é a classe dos beta-bloqueadores. É por isso que a gente sempre bate na tecla do paciente já vir medicado pré-exame, pessoal. Se você é médico, está pensando nesse exame, se você é paciente, está pensando nesse exame, pense na utilização do beta-bloqueador antes do exame de tomografia de coração. Porque a aquisição do exame vai ser mais rápido, o tempo de permanência aqui será menor, a administração de beta-bloqueador endovenoso será em menor quantidade, vai facilitar a vida de todo mundo e principalmente a vida do paciente, além do que vai dar um grau de qualidade no exame muito mais superior. Então, a dica quente, eu acho que desse podcast para a angiotomografia de coronária é: utilize beta-bloqueador antes do exame, de preferência algumas semanas antes. Ou seja, um maratonista, né? Porque aí a frequência é baixinha. A sua frequência é quanto, Ademir? A minha chega nos 50, 55. Só trazemos atletas aqui. A minha é 50, 52. Nossa, mentira! Eu acho que você tá meio mentindo. Não, é que eu fiz uma apneia aqui. Tô brincando, pessoal. Mas eu acho que essa é a principal lição para quem quer acompanhar a gente. Entre outros fatores, muita coisa a gente tem ação sobre isso, né? Um passarinho me contou aí que vocês colocam até música clássica na sala de exame. É verdade isso, Ademir? Para você ter uma ideia, a nossa sala, quando o pessoal está meio estressado, eles pegam uma cadeira, colocam na sala e fica ali, porque é uma praia, você está na praia, você fica tão relaxado que... Tem todo o paisagismo aí, né? É a humanização da sala, né? Como é uma praia, olhando para o céu, né? Parece que tá... Só não pode esquecer que está trabalhando. É isso mesmo. Então você já abre uma latinha de cerveja. Já é pronto, é isso. Doutor, e os riscos pós-exame, né? Como todo exame com contraste, os riscos normais aí de uma reação, tudo bem. Mas tem algum risco específico desse exame? Como o cateterismo, o risco é muito maior, como o doutor já disse. Não, e aí Karen, desse exame? Desse exame, risco? o mesmo risco é o risco de uma tomografia com contraste. Então, os principais riscos são mapeados na entrevista antes, que é o risco alérgico, que a gente mapeia e faz um preparo alérgico se necessário. O risco da nefroproteção, porque o contraste ele pode causar uma injúria renal em alguns pacientes selecionados. Se esse paciente tem um clearance de creatinina, a gente faz uma proteção renal. E por último, e não menos importante, o risco de extravasamento de contraste. Como o fluxo de é alto, de injeção de contraste, se ocorre extravasamento, pode dar uma dor local, o contraste fica depositado nos tecidos subcutâneos. Mas em nenhum dos nossos casos, nos últimos 24 meses, não tivemos nenhum extravasamento, né? E nenhum alergia, eu acho que nos últimos 10 anos não tivemos alergia. Então, as incidências de complicações nesse exame
depois de uma triagem adequada, depois de um processo protocolado, um mapeamento de processo adequado, o risco de complicação, eu falo para você que é inframilimésico. Acho que tem mais de 1000 exames para ter uma complicação desse tipo, né? Quer dizer, a vantagem, ela sobrepõe muito sem aí. dúvida. E o risco também, nesse tomógrafo multislice de baixa dosagem, o risco da radiação. Então, se você está fazendo radiação todos os meses, né, também não tem nem indicação, mas a radiação esporádica, eventual, para mapear um risco coronário, o benefício é muito maior do que o risco, né? Então, e a dosagem é muito baixa. Não acho que tem grandes contraindicações nesse exame, felizmente, tá? E ainda que o contraste, né, como você disse, né, mesmo que haja o extravasamento durante a aquisição, né, ele vai haver esse extravasamento com soro, né, porque Sim. a gente faz o teste com um soro Sim. antes, né, para saber justamente se não vai haver esse Sim. extravasamento. Por isso a utilidade da bomba de dupla cabeça. Exatamente. Né? Injetamos o soro, né? Se tiver tudo bem, tudo tranquilo, aí sim nós vamos... Aqui a gente usa segurança para tudo, tanto para injetar contraste, como para fazer a aquisição. Se a frequência cardíaca do paciente estiver muito alta, a gente não faz o exame. A doutora ou o médico, o doutor que está acompanhando, ele não libera para a gente fazer. A gente não é simplesmente ir lá e vamos fazer. Não, a gente faz com toda a segurança. Se a gente percebe que não vai ficar bom o exame, não tem o porquê injetar o contraste. A gente Então, remarca não faz. por uma próxima data, né? Exatamente. Então eu acho, pessoal, que vamos ficando por aqui. Muito obrigado, Ademir, pela sua presença. Algum comentário agradeço. final, pessoal? Ademir? Bom, a única coisa que eu posso falar para vocês é cuidem do seu coração, né? Se precisar de nós, estamos aqui, né? Estamos aí, beleza? Sigam a gente nas redes sociais, se inscrevam para mais informação como essa, dê um like, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus amigos técnicos, compartilhe com seus amigos cardiopatas, compartilhe com quem precisa desse exame, né? Às vezes sua tia está com medo de fazer, não sabe como é que é. Manda para ela esse podcast aqui que eu acho que vai ajudar bastante. Beleza? Com certeza. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.